Uma Terra Prometida, capítulo 6. Nossa margem de vitória de 8 pontos em Iowa foi notícia em todo o país. Os meios de comunicação usaram palavras como chocante e sísmica para descrevê-la, assinalando que os resultados eram devastadores, em particular para Hillary, que terminara em terceiro lugar. Tanto Chris Dodd como Joe Biden imediatamente abandonaram a disputa. Pessoas que ocupavam cargos eletivos e haviam se mantido à margem da disputa começaram a telefonar, oferecendo apoio. Os analistas políticos declararam que eu passara a ser o favorito à indicação do Partido Democrata, sugerindo que o alto grau de envolvimento eleitoral em Iowa indicava um apetite mais amplo por mudanças nos Estados Unidos. Tendo passado o ano anterior no papel de Davi, de repente virei Golias. E, apesar de muito feliz com a nossa vitória, o novo papel me pareceu incômodo. Durante todo aquele ano, eu e minha equipe tínhamos evitado ser discretos ou chamativos demais, ignorando tanto a agitação inicial que cercou minha candidatura, como os anúncios subsequentes de que estava em vias de naufragar. Com apenas 5 dias entre o caucus de Iowa e as primárias em New Hampshire, fizemos um esforço extraordinário para controlar as expectativas. Axie considerava os artigos entusiasmado e as imagens de televisão que me mostravam diante de multidões de adoradores. Obama, o ícone, reclamava ele, especialmente contraproducentes num estado como New Hampshire, onde os eleitores, muitos deles independentes que gostavam de decidir no último instante, se participariam do processo de escolha do candidato do Partido Democrata ou do Partido Republicano. Tinham a reputação de ser do contra. Mesmo assim, era difícil não sentir que estávamos em uma posição das mais vantajosas. Nossos organizadores em New Hampshire eram tão tenazes e nossos voluntários tão motivados quanto os de Iowa. Nossos comícios atraíam multidões, com filas que atravessavam estacionamentos e davam a volta no quarteirão. Então, no espaço de 48 horas, a disputa sofreu 2 reviravoltas inesperadas. A primeira ocorreu durante o único debate antes da primária, no momento em que, lá pelo meio do evento, o moderador perguntou a Hillary como se sentia quando as pessoas diziam que ela não era simpática. Ora, esse era o tipo de pergunta que me deixava enfurecido por várias razões. Era trivial. Era impossível de responder. O que a pessoa pode dizer diante de algo assim? E indicava um duplo padrão que Hillary, especificamente, e as mulheres políticas em geral, são obrigadas a enfrentar, pois se espera que elas sejam agradáveis, de uma forma que nunca é tida como relevante no caso de seus pares do sexo masculino. Embora Hillary tenha mostrado que sabia lidar muito bem com a pergunta, bom, isso magoa, ela disse, rindo, mas tenho que ir em frente. Eu decidi interferir. Você é simpática na medida certa, Hillary, eu disse em tom sério. Presumi que a plateia fosse entender minhas intenções. Oferecer um gesto amistoso na direção de minha oponente, ao mesmo tempo que indicava o desdém pela pergunta. Mas, pela forma como falei, pelas palavras mal escolhidas, ou pelo modo como foram interpretadas pela equipe de comunicação de Hillary, surgiu a história de que eu a havia tratado com condescendência, até mesmo com arrogância. Outro homem grosseiro menosprezando sua rival feminina. Em outras palavras, o contrário do que eu queria. Ninguém em nossa equipe deu muita importância à minha observação, compreendendo que qualquer tentativa de esclarecimento serviria apenas para alimentar a fogueira. Mas,
Tão logo aquela história começou a ser esquecida, os meios de comunicação voltaram a ficar em polvorosas discussões sobre a imagem de Hillary. Dessa vez, após um encontro com um grupo de eleitores indecisos em New Hampshire, na maioria mulheres. Respondendo a uma pergunta amável sobre como estava enfrentando as tensões da disputa, a voz de Hillary havia momentaneamente embargado, enquanto descrevia seu fervoroso envolvimento pessoal, dizendo que não desejava ver o país regredir e que tinha dedicado sua vida ao serviço público, contra tudo e contra todos. Foi uma rara e genuína demonstração de sentimentos por parte de Hillary, contrastando com sua imagem de férreo autocontrole. Tanto que virou manchetes e criou alvoroço entre os analistas políticos da TV a cabo. Alguns consideravam o episódio comovente e autêntico, um novo ponto de conexão entre Hillary e o público. Outros o interpretaram como uma amostra artificial de emoção, ou uma fraqueza que ameaçava prejudicar sua candidatura. Por trás de tudo isso, obviamente, havia o fato de que Hillary talvez se tornasse a primeira mulher a presidir a nação, assim como eu seria o primeiro de minha raça. O que trazia à tona todo tipo de estereótipos sobre gênero e como esperávamos que nossos líderes governassem, se mostrassem e se comportassem. O frenesi para saber se Hillary exibia uma tendência de alta ou de queda continuou até o dia da primária em New Hampshire. Minha equipe estava tranquila por gozarmos de uma larga vantagem. As pesquisas nos davam 10 pontos de vantagem. Sendo assim, não considerei um mau sinal o fato de que o comício, marcado para o meio-dia numa universidade local, tenha atraído pouca gente, e que meu discurso fora interrompido quando um aluno desmaiou e os socorristas levaram um bom tempo para atendê-lo. Só à noite, depois que as urnas foram fechadas, soube que tínhamos um problema. No quarto do hotel, Michelle e eu nos preparávamos para o que pensávamos ser uma comemoração da vitória, quando ouvi uma batida à porta. Ao abrir, me deparei com Plouffe, X e Gibbs, timidamente plantados no corredor, com ar de adolescentes que tinham acabado de bater com o carro do pai numa árvore. "Vamos perder", disse Plouffe. Os três começaram a oferecer várias teorias sobre o que dera errado. Era possível que os independentes que nos apoiavam, em detrimento de Hillary, houvessem decidido votar em massa na primária dos republicanos, a fim de ajudar John McCain, acreditando que nossa indicação já estava garantida. Mulheres indecisas poderiam ter mudado seus votos em favor de Hillary nos últimos dias da campanha. Ou, talvez, quando a equipe de Clinton nos atacou na televisão e nas mensagens de campanha enviadas pelo correio, nós não tivéssemos nos esforçado bastante para revelar as táticas negativas empregadas por eles, permitindo que os golpes nos atingissem. Todas as teorias pareciam plausíveis, mas, naquele instante, os porquês não interessavam. Tudo indica que ganhar essa indicação vai levar um bom tempo, comentei com um sorriso amarelo. Agora temos mais é que tentar cauterizar a ferida. Nada de abatimento, eu lhes disse. Nossa linguagem corporal tem que comunicar a todo mundo, imprensa, doadores e, sobretudo, nossos apoiadores, que os reveses são parte do processo. Eu me dirigi aos membros desolados da minha equipe para dizer que tinha orgulho do esforço feito por eles. Havia ainda a questão do que falar às 1.700 pessoas que tinham se reunido no ginásio de uma escola em Nashua, prevendo a vitória.
Felizmente, eu já tinha trabalhado com Fabs no começo da semana para evitarmos qualquer tom triunfalista no discurso, pedindo que, em vez disso, ele enfatizasse o duro trabalho que ainda tínhamos pela frente. Ao telefone, expliquei que, a não ser por uma congratulação a Hillary, praticamente não mudaríamos o texto. O discurso aos apoiadores naquela noite terminou sendo um dos mais importantes de nossa campanha, não somente como uma injeção de ânimo para os desapontados, mas como um lembrete útil sobre aquilo em que acreditávamos. Sabemos que será uma longa batalha à frente, eu disse, mas lembrem sempre que, sejam quais forem os obstáculos em nosso caminho, nada resiste ao poder de milhões de vozes que clamam por mudança. Disse que vivíamos num país cuja história era construída inteiramente na base da esperança por pessoas, pioneiros, abolicionistas, sufragistas, imigrantes, ativistas dos direitos civis, que tinham se recusado a desistir nos momentos em que quase tudo parecia estar contra eles. Quando nos disserem que não estávamos preparados, eu continuei, ou que não deveríamos tentar, ou que não podíamos, gerações de americanos responderam com uma convicção bem simples, que se resume ao espírito de um povo. Sim, nós podemos. A multidão começou a cantar essa frase como um rufar de tambores e, talvez pela primeira vez desde que X havia sugerido como slogan da minha campanha ao Senado, acreditei piamente no poder daquelas 3 palavras. A cobertura jornalística sobre nossa derrota em New Hampshire foi previsivelmente dura. A mensagem prevalente era de que se reestabelecer a ordem e Hillary estava de volta ao topo. No entanto, aconteceu uma coisa curiosa dentro de nossa campanha. Apesar de desolados por causa do insucesso, nossos assessores ficaram mais unidos e também mais decididos. Em vez de uma queda no número de voluntários, nossos escritórios comunicaram uma onda de gente se apresentando por vontade própria em todo o país. As contribuições pela internet, em especial feitas por novos doadores de pequena monta, dispararam. John Kerry, que até então não se comprometera, manifestou apoio enfático a mim. A isso se seguiram os anúncios de apoio da governadora Janet Napolitano, do Arizona, a senadora Clary McEskill, do Missouri, e da governadora Kathleen Sebelius, do Kansas. Todas elas de estados que tendiam para os republicanos, e ajudando a irradiar a mensagem de que, apesar do revés, nós estávamos nos fortalecendo e avançando, mantendo nossas esperanças intactas. Tudo isso foi gratificante e confirmou minha percepção instintiva de que perder em New Hampshire não era o desastre que os comentaristas pensavam ser. Se por um lado a Iowa havia mostrado que eu era um competidor respeitável e não apenas uma novidade, por outro, a pressa para me consagrar tinha sido artificial e prematura. Nesse sentido, a boa gente de New Hampshire me fizeram um favor ao tornar o processo mais lento. Concorrer a presidente é sabidamente difícil. Eu disse a um grupo de apoiadores no dia seguinte, porque é difícil ser presidente. Promover mudanças é difícil. Nós iríamos ganhar a indicação, e isso implicava voltar ao trabalho. E foi o que fizemos. O caucus em Nevada era no dia 19 de janeiro, uma semana e meia após New Hampshire, e não ficamos surpresos ao perder para Hillary no número total de votos, pois as pesquisas nos mostravam bem atrás dela o ano inteiro. Mas, em primárias presidenciais, o que conta
não é tanto o número de votos individuais que o candidato recebe, e sim quantos delegados para a convenção consegue garantir, sendo tais delegados distribuídos proporcionalmente com base em uma série de regras esdrúxulas aplicadas em cada estado. Graças à força de nossa organização na área rural de Nevada, onde havíamos feito uma campanha intensa, Elko, uma cidadezinha que parecia um cenário de filme de faroeste, com direito a salão e aquelas plantas secas que rolam sopradas pelo vento. Era uma de minhas paradas preferidas. Nossa melhor distribuição de votos por todo o estado fez com que ganhássemos 13 delegados contra 12 de Hillary. Por mais improvável que pareça, saímos de Nevada anunciando um empate e entramos na fase seguinte da campanha. A primária da Carolina do Sul e a gigantesca super terça em 22 estados, tendo ao menos a chance de ser competitivos. Meus principais assessores disseram mais tarde que o otimismo que eu irradiava foi o que os fez superar a derrota em New Hampshire. Não sei se foi mesmo o caso, uma vez que toda a equipe e os apoiadores operaram com admirável resiliência e consistência no decorrer de toda a campanha, independentemente de qualquer coisa que eu fizesse. Na melhor das hipóteses, eu havia apenas retribuído o favor diante de tudo que eles tinham realizado para me permitir cruzar na frente a linha de chegada em Iowa. Provavelmente é verdade que New Hampshire mostrou ao time e aos apoiadores uma qualidade que eu aprendera sobre mim mesmo. Algo que se provou útil não só durante a campanha, mas pelos 8 anos seguintes. Muitas vezes eu me sentia mais firme justamente quando as coisas estavam indo ladeira abaixo. A Iowa pode ter convencido a mim e a equipe de que eu podia acabar me tornando presidente. Mas o contratempo em New Hampshire nos deu confiança de que eu tinha condições de ocupar aquele cargo. Com frequência, me perguntavam sobre esse traço de personalidade, minha capacidade de manter a calma em meio a alguma crise. Às vezes digo que é mera questão de temperamento ou uma consequência de ter sido criado no Havaí, já que é difícil ficar estressado quando a temperatura é de 27 graus, sempre faz sol e você está a 5 minutos da praia. Ao falar para grupos de jovens, descrevo que me condicionei, com o passar dos anos, a encarar as coisas no longo prazo, como é importante se manter concentrado em suas metas em vez de ficar frustrado com os altos e baixos do cotidiano. Existe verdade em tudo isso, mas há outro fator em jogo. Nas horas difíceis, tendo a me sintonizar com a minha avó. Ela tinha 85 anos na época, a última sobrevivente do trio que me criou. Sua saúde estava debilitada. O câncer se espalhara por um corpo já devastado pela osteoporose e uma vida de maus hábitos. Mas sua mente ainda era afiada e, como não podia mais voar e sentia falta de nossa viagem anual de Natal para o Havaí, devido às exigências da campanha, passei a telefonar para ela vez ou outra a fim de saber como andava. Fiz uma dessas ligações logo depois de New Hampshire. Como de costume, a conversa não durou muito. Toti considerava as chamadas interurbanas uma extravagância. Ela deu notícias das ilhas e eu contei sobre as últimas travessuras de suas netas. Minha irmã, Maya, que morava no Havaí, relatava que Todd seguia cada passo da campanha na TV a cabo, mas ela nunca mencionou o assunto comigo. Na esteira de minha derrota, só teve um conselho a dar. Você precisa comer alguma coisa, Bah. Está parecendo muito magrinho.
Isso era característico de Madeleine Payne Durham, nascida na cidade de Peru, no Kansas, em 1922. Era uma filha da depressão, nascida de uma professora e de um funcionário do departamento de contabilidade numa pequena refinaria de petróleo, ambos descendentes de fazendeiros e colonos. Eram pessoas sensatas que trabalhavam duro, frequentavam a igreja, pagavam suas contas e não queriam saber de linguagem inflamatória, demonstrações públicas de emoção e bobagens de qualquer natureza. Na juventude, minha avó lutara contra as limitações típicas de cidades pequenas, em especial ao se casar com meu avô, Stanley Armour Durham, que era chegado a todas aquelas coisas questionáveis mencionadas acima. Viveram juntos seu quinhão de aventuras, durante a guerra e depois. Mas, quando nasci, tudo o que restava do temperamento rebelde de Todd eram seus hábitos de fumar e beber, além do gosto por trailers sinistros. No Banco do Havaí, Todd havia conseguido se elevar da posição inicial de escrituária até se tornar uma das primeiras vice-presidentes do sexo feminino, reconhecida por sua competência. Ao longo de 25 anos, não se envolveu em nenhuma confusão referente a erros ou reclamações, mesmo quando viu serem promovidos à sua frente homens mais jovens treinados por ela. Depois que ela se aposentou, eu às vezes encontrava pessoas no Havaí que me contavam histórias de como Todd as ajudara. Um homem garantido que sem a intervenção dela teria perdido sua empresa. Uma mulher relembrando que minha avó tinha deixado de aplicar uma norma estapafúrdia do banco, segundo a qual era necessária a assinatura do marido, de quem havia se separado, a fim de obter um empréstimo para a imobiliária que estava estabelecendo. Mas, se lhe perguntássemos sobre qualquer dessas coisas, Todd declarava que começara a trabalhar no banco não por qualquer paixão especial pelas finanças ou por desejar ajudar os outros, e sim porque nossa família necessitava do dinheiro e aquele havia sido o emprego disponível à época. Às vezes, ela costumava me dizer, temos simplesmente que fazer o que precisa ser feito. Só na adolescência compreendi como a vida de minha avó tinha se desviado do rumo que ela imaginara. O quanto de si teve de sacrificar, primeiro pelo marido, depois pela filha e mais tarde pelos netos. Entendi como era silenciosamente trágico e estreito o seu mundo. Contudo, nem mesmo depois disso, deixei de perceber que era devido à disposição de Todd de carregar o fardo que tinha diante de si, acordar antes do nascer do sol para se enfiar num terninho, calçar os sapatos de salto alto e tomar o ônibus rumo ao banco no centro da cidade, trabalhar o dia inteiro com contratos fiduciários e chegar em casa cansada demais para fazer qualquer outra coisa. Que ela e vovô foram capazes de se aposentar com conforto, podendo fazer viagens e manter sua independência. Essa estabilidade que ela conseguiu proporcionar permitiu à minha mãe seguir a carreira que gostava, mesmo com os pagamentos esporádicos e os postos no exterior. Assim como tornou possível que Maia e eu frequentássemos escolas particulares e universidades de renome. Todd me mostrou como manter um talão de cheques nos eixos e resistir à ideia de comprar coisas de que não precisava. Foi por causa dela que, mesmo em meus momentos mais revolucionários como jovem, eu sabia admirar um negócio bem administrado e tinha vontade de ler o noticiário de economia.
E também, graças à sua influência, me vi obrigado a rejeitar abertamente as reivindicações mais radicais sobre a necessidade de acabar com tudo e reconstruir a sociedade do zero. Ela me ensinou o valor de trabalhar duro e fazer o melhor possível, mesmo quando a tarefa era desagradável. A cumprir os deveres, mesmo quando isso era inconveniente. Me ensinou a aliar a paixão à razão, a não ficar empolgado demais quando a vida ia bem e a não me desesperar quando a vida ia mal. Tudo isso foi instilado em mim por uma senhora branca, nascida no Kansas, que detestava conversa fiada. A perspectiva dela era o que me vinha à mente com frequência quando eu estava em campanha. E era a sua visão de mundo o que eu sentia em muitos dos eleitores com quem conversava, fosse nas áreas rurais de Iowa ou num bairro negro de Chicago. Aquele mesmo orgulho discreto do sacrifício feito em favor dos filhos e netos. A mesma falta de pretensão, a mesma modéstia em termos de expectativas. E por que Todd possuía tanto as forças notáveis como as limitações obstinadas do ambiente em que fora criada? Porque me amava muito e literalmente faria qualquer coisa para me ajudar, ainda que sem jamais abandonar o conservadorismo que a fez sofrer calada na primeira vez em que mamãe levou meu pai, um negro, para jantar em casa. Ela também me ensinou a complexa e multifacetada verdade das relações raciais em nosso país. Não existe uma América dos negros ou uma América dos brancos, uma América dos latinos ou uma América dos asiáticos. Existem os Estados Unidos da América. Essa foi provavelmente a frase mais lembrada do meu discurso na convenção de 2004. Pensei nela mais como a afirmação de uma aspiração do que como uma descrição da realidade. Porém, era uma aspiração em que eu acreditava e uma realidade pela qual lutava. A ideia de que nossa humanidade compartilhada importava mais do que nossas diferenças estava gravada no meu DNA. Descrevia também o que eu sentia ser uma visão prática da política. Numa democracia, precisamos de uma maioria para fazer qualquer grande mudança. E nos Estados Unidos, isso significava formar coalizões que superassem as barreiras raciais e étnicas. Sem dúvida, essa convicção tinha se mostrado verdadeira para mim em Iowa, onde os negros constituíam menos de 3% da população. No dia a dia, nossa campanha não considerou isso um obstáculo, simplesmente um fato da vida. Nossos organizadores encontraram bolsões de animosidade racial, em certas ocasiões manifestada de forma aberta, até mesmo por apoiadores em potencial. Estou pensando em votar no neguinho, foi algo que ouvimos uma vez. De quando em quando, porém, a hostilidade foi mais além de um comentário grosseiro ou de uma porta batida na cara. Um de nossos apoiadores mais queridos acordou na véspera do Natal e encontrou o seu quintal coalhado de cartazes com o nome Obama rasgados. A casa vandalizada e as paredes pichadas com ofensas raciais. Era mais comum a ignorância que a malevolência, o que obrigava nossos voluntários a enfrentar o tipo de observação bem conhecido de qualquer pessoa negra que tenha precisado passar bastante tempo num ambiente predominantemente branco. Variações de "realmente não penso nele como negro" quer dizer, ele é tão inteligente? Em termos gerais, no entanto, descobri que os eleitores brancos em todo o estado de Iowa
eram bem parecidos com o que eu havia cortejado alguns anos antes no sul de Illinois. Amigáveis, ponderados e receptivos à minha candidatura. Menos preocupados com a cor da minha pele ou mesmo meu nome com sonoridade muçulmana do que com a minha pouca idade e falta de experiência. Meus planos para criar empregos ou acabar com a guerra no Iraque. No entender de meus conselheiros políticos, nossa tarefa consistia em manter isso assim. Não que devêssemos evitar as questões raciais. Nosso site tornava clara minha posição sobre a pauta do dia, como reforma da imigração e direitos civis. Se me perguntassem em um evento, eu não hesitava em explicar, para uma plateia rural composta só de brancos, as realidades da discriminação no mercado de trabalho ou do uso de generalizações baseadas na cor como base de suspeitas para justificar a ação policial. No interior da campanha, Plouffe e Axe lidavam com as preocupações dos membros negros e latinos da equipe. Fosse quando alguém queria opinar sobre um anúncio de TV, será que não podemos incluir ao menos um rosto negro além de Barack? Perguntou Valerie delicadamente em certo momento. Ou quando nos lembravam de trabalharmos com mais afinco a fim de recrutar um número maior de conselheiros de minorias étnicas. Nesse quesito, pelo menos, o mundo experimentado e de alto nível da política não diferia muito dos outros universos profissionais, nos quais os jovens de minorias étnicas tinham consistentemente menos acesso a mentores e rede de contatos, e não podiam se dar ao luxo de aceitar os estágios não remunerados que poderiam servir de atalho para campanhas de âmbito nacional. Era uma coisa que eu estava determinado a ajudar a mudar. Mas Plouffe, Axe e Gibbs não hesitavam se consideravam ser necessário tirar a ênfase de qualquer tópico que pudesse ser caracterizado como queixa racial, que criasse barreiras que dividissem o eleitorado em termos raciais, ou que fizesse qualquer coisa que me limitasse à condição de candidato negro. Para eles, a fórmula imediata de progresso racial era simples: precisávamos vencer. E isso significava ganhar apoio não apenas de universitários brancos e liberais, mas também de eleitores para quem minha imagem na Casa Branca implicava um grande salto psicológico. Vai por mim, costumava brincar Gibbs. Seja lá o que saibam a seu respeito, as pessoas já notaram que você não se parece com os 43 presidentes anteriores. E também não me faltava carinho da parte dos afro-americanos desde a minha eleição para o Senado. As seções locais da NAACP entravam em contato querendo me conceder prêmios. Minha foto aparecia com frequência nas páginas da revista Ebony e Jet. Todas as mulheres negras de certa idade me diziam que eu as fazia lembrar de seus filhos. E o amor por Michelle estava em um patamar totalmente diverso. Por causa de suas credenciais como advogada, de seu comportamento de irmã amiga e de sua devoção absoluta à maternidade, ela era vista como o exemplo daquilo que tantas famílias negras trabalhavam para conquistar e esperavam para seus filhos. Apesar de tudo isso, as posturas dos negros com respeito à minha candidatura eram complexas, motivadas em grande medida pelo medo. Na experiência dos negros, nada lhes dizia ser possível que um dos seus obtivesse a indicação de um dos partidos para algum cargo de grande relevo, muito menos para a presidência dos Estados Unidos. Na mente de muitos, o que Michelle e eu já havíamos conquistado era quase um milagre. Aspirar a algo mais parecia uma idiotice. Voar
perto demais do sol. Vou dizer uma coisa, cara, disse-me Marty Nesbitt, pouco depois que anunciei minha candidatura. Minha mãe se preocupa com você tanto quanto costumava se preocupar comigo. Empresário de sucesso, destaque no time de futebol americano durante o ensino médio e com a bela aparência de um jovem Jack Robson, casado com uma médica brilhante e pai de 5 filhos maravilhosos, Marty era a personificação do American Dream. Fora criado por uma mãe solteira que trabalhava como enfermeira em Columbus, em Ohio. E foi apenas graças a um programa especial destinado a colocar mais jovens de minoria étnicas nas escolas preparatórias e depois nas universidades que Marty havia galgado degraus para escapar de seu bairro, um lugar onde os negros só podiam esperar pouco mais que uma vida na linha de produção de alguma fábrica. No entanto, após a universidade, quando ele decidiu abandonar o emprego na General Motors por uma aventura mais arriscada em investimentos no setor imobiliário, sua mãe se impacientara, temendo que ele pudesse perder tudo por querer ir longe demais. Ela achou que eu era maluco de largar aquele tipo de segurança, disse-me Marty. Imagine, então, o que ela e suas amigas estão pensando agora sobre você. Não somente concorrendo para ser presidente, mas realmente acreditando que pode ser presidente. Essa mentalidade não estava restrita à classe operária. A mãe de Valerie, cuja família tinha sintetizado a elite profissional negra das décadas de 1940 e 1950, era casada com um médico e uma das líderes dos primeiros movimentos em favor da educação na primeira infância. Mas no começo, ela manifestou o mesmo ceticismo em relação à minha campanha. Ela quer proteger você, disse Valerie. Do quê? Perguntei. Da decepção, disse ela, deixando de manifestar o medo mais específico da mãe dela, de que eu acabasse sendo assassinado. Ouvindo isso mais de uma vez, em especial durante os primeiros meses da campanha, um pessimismo protetor, o sentimento na comunidade negra de que Hillary era uma escolha mais segura, com figuras nacionais como Jesse Jackson Jr. e, mais relutantemente, Jesse Sr., nos apoiando, fomos capazes de obter um bom número de endossos de líderes afro-americanos, sobretudo entre os mais jovens. Mas muitos outros preferiram esperar e ver como eu me sairia, enquanto numerosos políticos, homens de negócios e religiosos negros, fosse por lealdade genuína ao casal Clinton, fosse pelo desejo de apoiar a grande favorita, se declararam a favor de Hillary antes mesmo que eu tivesse a oportunidade de apresentar minha posição. O país ainda não está pronto, um congressista me falou. E os Clinton não têm memória curta. Também havia ativistas e intelectuais que me apoiavam, mas que viam minha campanha puramente em termos simbólicos, como as candidaturas anteriores de Shirley Chisholm, Jesse Jackson e Al Sharpton, uma útil plataforma temporária sobre a qual era possível se erguer uma voz profética contra a injustiça racial. Por não se convencerem de que a vitória era possível, eles esperavam que eu assumisse as posturas mais radicais em tudo, da ação afirmativa às reparações, ficando continuamente em alerta contra qualquer indício de que pudesse estar gastando muito tempo e energia cortejando os brancos menos progressistas. Não seja um desses assim chamados líderes que tomam como certo o voto dos negros.
disse-me um apoiador. Era essa crítica que me incomodava, porque não estava totalmente errada. Muitos políticos democratas, de fato, tomavam como garantido o voto dos negros, ao menos desde 1968, quando Richard Nixon deixara claro que uma política de ressentimento racial por parte dos brancos era o caminho mais seguro para a vitória dos republicanos, deixando os negros sem ter por onde ir. Não eram somente os democratas brancos que faziam esse cálculo. Não havia um negro em cargos eletivos que confiasse nos votos dos brancos para se manter onde estava e desconhecesse aquilo para que Axie, Plouffe e Gibbs alertavam, pelo menos implicitamente. Um foco muito intenso nos direitos civis, na má conduta de policiais e em outras questões consideradas específicas dos negros, significava o risco de despertar suspeitas, quando não ocasionar represálias, na maioria do eleitorado. O candidato poderia decidir se manifestar abertamente sobre esses assuntos por uma questão de consciência, mas compreendia que teria de pagar um preço, já que os negros corriam perigo caso quisessem praticar a política rotineira de defesa de seus interesses especiais, como o fazem os fazendeiros, os amantes das armas ou outros grupos étnicos. Então, isso não era parte da razão pela qual eu concorria. Nos ajudar a superar essas restrições? Reimaginar o possível? Eu não queria ser um suplicante, sempre na periferia do poder, implorando favores de benfeitores liberais, nem um eterno militante, movido pela fúria dos justos enquanto esperávamos que os brancos dos Estados Unidos expiassem sua culpa. Os dois caminhos eram bem batidos, em certo nível elementar. Ambos eram fruto do desespero. Não, o importante era vencer. Eu queria provar aos negros, aos brancos, aos americanos de todas as cores, que podíamos transcender a velha lógica, que podíamos estabelecer uma maioria funcional em torno de uma agenda progressista, que poderíamos pôr questões como a desigualdade ou a falta de oportunidade educacional efetivamente no centro de nosso debate nacional, e então produzir resultados. Eu sabia que, a fim de realizar esse feito, precisar usar uma linguagem que falasse à totalidade dos americanos, propondo políticas que abrangessem a todos sem exceção, educação de excelência para todas as crianças, assistência à saúde de qualidade para todos. Precisava envolver os brancos como aliados, em vez de obstáculos, para modificar e formular a luta dos afro-americanos em termos de uma luta mais ampla, em prol de uma sociedade pacífica, justa e generosa. Eu compreendia os riscos, ouvia as críticas silenciosas que me chegavam, não somente dos rivais, como também de amigos, de como a ênfase em programas ditos universais com frequência beneficiava menos diretamente quem mais precisava, de como apelar para interesses comuns minimizava os efeitos da discriminação, permitindo aos brancos se eximir de reconhecer o legado da escravidão, das leis da segregação e de suas próprias atitudes em relação à questão racial, de como isso impunha aos negros um ônus emocional diante da expectativa de serem constantemente forçados a engolir a raiva e a frustração legítimas em nome de algum ideal distante. Não era pouco o que estava sendo pedido aos negros, e exigia uma mistura de otimismo e paciência estratégica. Enquanto tentava liderar os eleitores e minha própria campanha na travessia desse território ainda desconhecido,
eu era lembrado constantemente de que não se tratava de um exercício abstrato. Eu estava lidando com comunidades reais, de carne e osso, povoadas por homens e mulheres que tinham seus próprios preceitos e suas próprias histórias de vida. E também um clérigo que parecia incorporar todos os impulsos contraditórios que eu procurava encapsular. Conheci o reverendo Jeremiah A. Wright, Jr. durante meus tempos como líder comunitário. A igreja que ele liderava, a Trinity United Church of Christ, era uma das maiores de Chicago. Filho de um ministro batista e de uma administradora escolar da Filadélfia, fora criado na tradição da Igreja Negra, enquanto também frequentava os mais prestigiosos e predominantemente brancos colégios da cidade. Em vez de assumir de imediato funções religiosas, saiu da universidade para servir no Corpo de Fuzileiros Navais e depois na Marinha, onde fez sua formação como técnico cardiopulmonar e mais tarde na equipe médica que cuidou de Lyndon Johnson após sua cirurgia em 1966. Em 1967, entrou para a Universidade Howard e, como muitos negros durante aqueles anos turbulentos, absorveu a retórica radical do Black Power, um interesse em tudo que era africano e críticas da esquerda à ordem social americana. Ao se formar no seminário, tinha incorporado seu repertório também a teologia negra da libertação de James Cone, uma visão do cristianismo que afirmava a centralidade da experiência negra, não devido a alguma superioridade racial inata, mas, segundo seu formulador, porque Deus vê o mundo através dos olhos daqueles que são mais oprimidos. O fato de o reverendo Wright ter se tornado pastor de uma igreja com grande maioria branca é uma boa indicação de sua faceta pragmática. A United Church of Christ não apenas valorizava os estudos sérios, algo que ele enfatizava todos os domingos, como dispunha dos recursos financeiros e da infraestrutura para ajudá-lo a desenvolver sua congregação. O que antes era uma igreja demasiado formal, com menos de 100 paroquianos, cresceu para 6.000 frequentadores durante seu tempo por lá. Um lugar animado, cheio de vida, onde estavam presentes todos os segmentos da população negra de Chicago, os executivos do mercado financeiro e ex-integrantes de gangues, mulheres com longos vestidos multicores e homens com ternos sóbrios. Um coro que cantava durante o mesmo culto, desde os clássicos gospel até o oratório Messias de Handel. Seus sermões eram repletos de referências à cultura popular, gírias, gracejos e percepções religiosas bastante genuínas, que não somente evocavam vivas e gritos de apoio dos membros, mas fizeram crescer sua reputação como um dos melhores pregadores do país. Algumas vezes, eu achava os sermões do reverendo Wright um pouco exagerados. No meio de uma explicação intelectualmente rigorosa dos evangelhos de Mateus ou de Lucas, ele era capaz de inserir uma crítica à guerra contra as drogas conduzidas pelos Estados Unidos, ao militarismo americano, à cobiça capitalista ou à natureza intransigente do racismo no país. Arengas que eram normalmente baseadas em fatos, porém fora de contexto. Com frequência, soavam ultrapassadas, como se ele estivesse numa manifestação universitária de 1968 e não numa próspera congregação que incluía chefes de polícia, celebridades, homens de negócios endinheirados
e o superintendente escolar de Chicago. E, em muitas ocasiões, o que ele dizia era sempre errado, beirando as teorias da conspiração que se podia ouvir tarde da noite nas estações de rádio comunitárias ou na barbearia da esquina. Era como se aquele negro erudito, de meia-idade e pele mais clara, se esforçasse para ganhar credibilidade entre os jovens, tentando falar a linguagem das ruas. Ou talvez apenas reconhecesse, tanto na congregação como dentro de si próprio, a necessidade periódica de botar para fora a raiva acumulada numa vida de lutas contra o racismo crônico, dando um pontapé na razão e na lógica. Eu sabia de tudo isso, mas, em especial, quando era jovem e ainda indeciso sobre minhas crenças e o meu lugar na comunidade negra de Chicago, o que havia de bom no Reverendo Wright compensava para mim suas imperfeições, assim como minha admiração pela congregação e suas obras era maior que meu ceticismo mais amplo em relação à religião organizada. Michelle e eu terminamos por nos tornar membros da Trinity, embora não fôssemos frequentadores assíduos. Assim como eu, Michelle não havia sido criada num ambiente doméstico particularmente religioso e, embora de início comparecêssemos uma vez por mês, nossa frequência diminuiu com o passar do tempo. Mas, quando íamos, era significativo e, à medida que minha carreira política decolava, fiz questão de convidar o Reverendo Wright para fazer uma oração ou dar uma bênção nos eventos principais. Esse tinha sido o plano para o dia em que anunciei minha candidatura. O Reverendo Wright deveria liderar a multidão numa oração antes que eu aparecesse no palco. Contudo, a caminho de Springfield, um dia antes do evento, recebi um telefonema urgente de X, perguntando se eu tinha visto a reportagem publicada na revista Rolling Stone sobre a minha candidatura. Ficava claro que o jornalista tinha assistido um culto recente na Trinity, registrando um sermão apaixonado do Reverendo Wright e o citando em sua matéria. Ele é citado dizendo, espera aí, deixa eu ler. Acreditamos na superioridade branca e na inferioridade negra, e acreditamos nisso mais do que acreditamos em Deus. Você está brincando? Acho que seria justo dizer que, se ele fizer a oração de amanhã, vai ser a notícia principal, pelo menos na Fox News. A matéria oferecia, em termos gerais, uma visão correta de Jeremiah Wright e da Trinity, e não me surpreendia que o pastor de minha igreja apontasse o abismo entre os ideais cristãos proclamados nos Estados Unidos e sua história racial marcada pela brutalidade. Apesar disso, a linguagem que ele havia usado era mais incendiária que qualquer coisa que eu tivesse ouvido antes. E, embora eu estivesse em parte frustrado com a constante necessidade de atenuar, aos olhos dos brancos, a verdade nua e crua sobre a raça nesse país, por se tratar de uma prática política, eu sabia que Axie estava certo. Naquela tarde, telefonei para o Reverendo Wright e perguntei se ele concordaria em desistir da oração pública e, em vez disso, faria uma prece privada para mim e Michelle antes do discurso. Senti que ele ficou aborrecido, porém, para imenso alívio de minha equipe, terminou por aceitar um novo plano. Em termos pessoais, o episódio revolveu todas as dúvidas que ainda restavam em mim sobre concorrer ao mais alto cargo do país. A coisa era ter integrado minha própria vida, aprender com o tempo a circular sem problemas entre círculos negros e brancos, servir como intérprete e ponte entre família, amigos, conhecidos e colegas,
estabelecendo vínculos numa esfera cada vez mais ampla, até sentir que era, por fim, capaz de conhecer o mundo de meus avós e o mundo de alguém como o Reverendo Wright, como um todo unificado. Mas explicar esses vínculos a milhões de desconhecidos, imaginar que uma campanha presidencial, com todos os seus ruídos, suas distorções e simplificações, pudesse, de algum modo, vencer o sofrimento, o medo e as suspeitas que vinham se acumulando havia 400 anos? A realidade das relações raciais nos Estados Unidos era complexa demais para ser reduzida a um slogan. Caramba, eu mesmo era complicado demais. E os contornos de minha vida, intricados e distantes demais da experiência do cidadão comum, para que eu pudesse ter alguma esperança sincera de ganhar aquela corrida. Talvez, se a matéria da Rolling Stone tivesse saído antes, pronunciando os problemas que viriam, eu tivesse decidido não concorrer. É difícil dizer. Só sei que, por ironia do destino ou por providência divina, foi outro clérigo e amigo íntimo do Reverendo Wright, o Dr. Otis Moss Jr., quem me ajudou a vencer minhas dúvidas. Otis Moss era um veterano do movimento dos direitos civis, amigo íntimo e colaborador do Dr. King, pastor de uma das maiores igrejas de Cleveland, em Ohio, e ex-assessor do presidente Jimmy Carter. Não o conhecia bem, mas, depois que a reportagem foi publicada, ele me telefonou certa noite para oferecer apoio. Ficara sabendo sobre o problema com Jeremiah, disse ele, e ouviu vozes na comunidade negra argumentando que eu não estava pronto, ou que era radical demais, ou centrista demais, ou que não era negro o suficiente. Ele esperava que o caminho só se tornaria mais árduo e me incentivou a não perder a coragem. Toda geração está limitada pelo que sabe, disse-me o Dr. Moss. Aqueles de nós que participamos do movimento, gigantes como Martin, tenentes e soldados rasos como eu, nós somos a geração de Moisés. Fizemos passeatas e ocupamos os espaços públicos. Fomos presos. Às vezes desafiamos os mais velhos, mas, de fato, estávamos construindo alguma coisa em cima do que eles haviam feito. Saímos do Egito, por assim dizer, mas só podíamos chegar até certo ponto do trajeto. Você, Barak, é parte da geração de Josué. Você e outros, como você, são responsáveis pela próxima etapa da viagem. Gente como eu pode oferecer a sabedoria da experiência. Talvez vocês possam aprender com alguns de nossos erros, mas, em última análise, caberá a vocês, com a ajuda de Deus, ir além de onde fomos, conduzindo o nosso povo e este país para fora do deserto. É difícil dar a dimensão exata de como essas palavras me fortaleceram. Quase um ano antes de nossa vitória em Iowa, o que significou ter alguém tão intimamente ligado à fonte de minha mais antiga inspiração de dizer o que eu estava tentando fazer valia a pena, que não era apenas um exercício de vaidade ou ambição, e sim parte de uma contínua cadeia de progresso. Em termos mais práticos, foi graças à disposição do Dr. Moss e outros ex-colegas do Dr. King, como o reverendo C.T. Vivian, de Atlanta, e o reverendo Joseph Lowery, da Southern Christian Leadership Conference, de pousarem sobre minha cabeça sua mão proverbial, identificando em mim uma extensão de seus trabalhos heróicos, que um número maior de líderes negros não se posicionou de início a favor de Hillary. Isso ficou mais evidente do que nunca em março de 2007,
Quando participei da marcha através da ponte Edmund Pettus, em Selma, no Alabama, promovida todos os anos pelo congressista John Lewis. Havia muito tempo que eu desejava fazer uma peregrinação ao local onde ocorreu o Domingo Sangrento, que, em 1965, se transformou no ponto culminante da batalha pelos direitos civis, ocasião em que os cidadãos americanos entenderam por completo o que estava em jogo. Mas minha visita prometia ser complicada. O casal Clinton estaria lá, conforme me foi dito. E, antes que os participantes se reunissem para atravessar a ponte, Hillary e eu falaríamos simultaneamente em cerimônias religiosas distintas. Não apenas por isso, nosso anfitrião, John Lewis, havia dado indicações de que apoiaria Hillary. John se tornara um bom amigo meu. Ele ficara muito orgulhoso de minha eleição para o Senado, o que enxergou corretamente como parte de seu legado. E eu sabia que era uma decisão dificílima para ele. Ouvindo-o explicar suas razões ao telefone, sua relação de longa data com os Clinton e como o governo de Bill tinha apoiado suas prioridades legislativas, preferi não apertá-lo muito. Podia imaginar a pressão a que estava submetido aquele homem bondoso e gentil, reconhecendo também que, no momento em que eu pedi aos eleitores brancos que me julgassem por meus próprios méritos, um apelo nu e cru à solidariedade racial seria uma hipocrisia. A comemoração em Selma poderia ter se transformado num desagradável espetáculo político, mas, quando cheguei, me sentia imediatamente à vontade. Talvez por estar num local que ocupara um espaço tão importante em minha imaginação e trajetória de vida. Talvez pela reação das pessoas comuns reunidas para marcar a ocasião, apertando minha mão ou me dando um abraço, usando broches com o nome de Hillary, mas dizendo que estavam felizes por me ver lá. No entanto, foi sobretudo porque eu contava com um grupo de respeitados homens mais velhos me apoiando. Quando entrei na histórica Brown Chapel, M. Church, para o culto, soube que o reverendo Lowery havia pedido para dizer algumas poucas palavras antes que eu fosse apresentado. Ele tinha 80 e muitos anos à época, porém não perdera nem um pouco seu humor e carisma. Me permitam dizer, começou ele, que algumas coisas bem malucas estão acontecendo lá fora. Tem gente dizendo que certas coisas não estão acontecendo, mas quem pode saber? Quem pode saber? Diga logo, reverendo, gritou alguém lá da plateia. Recentemente fui a um médico e ele disse que meu colesterol estava um pouco alto. Mas então explicou que há 2 tipos de colesterol. Há o colesterol ruim e há também o colesterol bom. Ter o colesterol bom é ótimo e me fez pensar que existem muitas coisas iguais a essa. Digo, quando começamos o movimento, muita gente achou que éramos malucos. Não é verdade, CT? O reverendo Lowery fez um sinal com a cabeça na direção do reverendo Vivian, que estava sentado no palco. Aquele ali é outro negro maluco. E ele lhes dirá que todo mundo do movimento era um pouco doidão. A plateia riu com gosto. Mas, como o colesterol, continuou, há malucos bons e malucos ruins, entendem? Harriet Tubman, com a Underground Railroad, era doidinha de pedra. E Paulo, quando pregava em Agripa, ele disse, Paulo, você é louco. Mas esse era um louco bom. A plateia começou a bater palmas e dar gritos de apoio à medida que o reverendo Lowery terminava sua colocação.
E digo hoje a vocês que precisamos de mais pessoas neste país que sejam malucos bons. Nunca se sabe o que vai acontecer quando uns malucos bons vão votar nas urnas. Todos na igreja se puseram de pé. Os pastores sentados perto de mim no palco soltaram risadinhas e me deram tapinhas nas costas. E quando me levantei para falar, tomando as palavras que o Dr. Moss me fornecera como ponto de partida, sobre o legado da geração de Moisés e como ele tinha se tornado minha vida possível, sobre a responsabilidade da geração de Josué em dar os próximos passos exigidos pela justiça nessa nação e em todo o mundo, não apenas para os negros, mas para todos os expoliados. A igreja estava numa animação típica de um culto de avivamento. Do lado de fora, uma vez terminado o evento da igreja, vi outro colega do Dr. King, o reverendo Fred Shuttlesworth, lendário e destemido combatente da liberdade que sobrevivera a um ataque à bomba em sua casa, promovido pela Ku Klux Klan, e a um linchamento com clavas, correntes e soqueiras, além do esfaqueamento da esposa após tentarem matricular suas 2 filhas numa escola em Birmingham, anteriormente exclusiva para brancos. Havia pouco tempo, ele passara pelo tratamento de um tumor no cérebro, deixando-o fragilizado, mas fez sinal para que eu me aproximasse a fim de conversarmos. E, quando os manifestantes se reuniram, me ofereci para empurrar sua cadeira de rodas enquanto atravessávamos a ponte. Ia gostar muito, disse o reverendo Shuttlesworth. E lá fomos nós, o céu da manhã gloriosamente azul, atravessando a ponte sobre um rio lamacento de águas marrons, com vozes se elevando aqui e ali num canto ou numa prece. A cada passo, eu imaginava como aqueles homens e mulheres, agora idosos, deviam ter se sentido mais de 40 anos antes, com os jovens corações aos pulos enquanto enfrentavam uma falange de homens armados e a cavalo. Isso me fez lembrar como eram leves meus fardos em comparação. O fato de ainda estarem engajados na luta e, apesar dos reveses e da tristeza, não terem sucumbido à amargura, me mostrou que eu não tinha motivo para estar cansado. Senti uma convicção renovada de que estava onde precisava estar e fazendo o que era necessário fazer. De que o reverendo Lowery talvez estivesse certo ao dizer que havia uma espécie de maluquice boa no ar. 10 meses depois, quando a campanha se deslocou para a Carolina do Sul, durante a 2ª e 3ª semanas de janeiro, eu sabia que nossa fé seria testada mais uma vez. Precisávamos muitíssimo de uma vitória. No papel, o Estado parecia um terreno favorável para nós. Os afro-americanos constituíam uma grande percentagem dos eleitores democratas nas primárias. E contávamos com uma eficaz mistura de políticos veteranos e jovens ativistas, tanto brancos quanto negros, trabalhando para nós. Mas as pesquisas mostravam que nosso apoio entre os brancos não era satisfatório, e não sabíamos se os eleitores negros compareceriam às urnas em massa, como necessitávamos. Nossa esperança era partir para a superterça com uma vitória que não pudesse ser explicada apenas pelas divisões raciais. Mas, se nosso esforço em Iowa havia demonstrado as possibilidades de um tipo de política mais idealista, a campanha na Carolina do Sul se mostrou sem dúvida bem diferente. A coisa se transformou numa briga, num exercício de velha política, e contra um pano de fundo carregado das recordações de uma história racial amarga e sanguinolenta. Parte disso se deveu à disputa acirrada,
as ansiedades em alta e ao que parecia ser um sentimento na equipe de Clinton de que uma campanha negativa os favorecia. Seus ataques, diretos ou usando testas de ferro, ganharam um tom mais agudo, com os eleitores do país inteiro prestando cada vez mais atenção. Todos nós estávamos conscientes do que estava em jogo. Nosso único debate naquela semana virou uma pancadaria entre mim e Hillary, com John Edwards, cuja campanha estava nos últimos suspiros e pouco depois seria abandonada, na condição de espectador, enquanto eu e ela trocávamos golpes como gladiadores no ringue. Logo depois, Hillary foi embora do estado para fazer campanha em outros lugares. Porém, a intensidade não baixou. A campanha, no lado deles, passou a ser conduzida por um senhor combativo, energizado e onipresente, de nome William Jefferson Clinton. Eu compreendia a situação em que Bill se encontrava. Além de sua mulher estar sob constante escrutínio e ataque, minha promessa de promover grandes mudanças em Washington e transcender a divisão partidária deve ter parecido um desafio a seu próprio legado. Sem dúvida, eu havia reforçado tal percepção quando, numa entrevista em Nevada, disse que, embora admirasse Bill Clinton, não considerava que ele houvesse transformado a política como Ronald Reagan fizera na década de 80, ao realinhar a relação entre o povo e o governo em benefício de princípios conservadores. Após todo o obstrucionismo e puro veneno com que o Clinton teve de lidar ao longo de sua presidência, eu não podia condená-lo por querer cortar as asinhas de um jovem e audacioso novato. Clinton claramente sentia prazer em estar de volta ao ringue. Figura de impacto excepcional. Ele viajava pelo estado oferecendo observações argutas, irradiando um encanto irresistível. Seus ataques contra mim se mantinham, em geral, dentro dos limites, os mesmos argumentos que eu tinha usado se estivesse em seu lugar. Com minha falta de experiência, se conseguisse chegar à presidência, os republicanos no Congresso acabariam comigo. Além disso, porém, havia as questões raciais, algo com que Clinton lidara habilmente no passado, mas que se comprovou mais complexo diante de um candidato negro com credibilidade. Antes da primária de New Hampshire, quando ele rotulou algumas de minhas posições sobre a guerra do Iraque como um conto de fadas, houve negros que ouviram isso como uma insinuação de que a ideia de me ver como presidente era um conto de fadas, o que levou o congressista Jim Clyburn, líder da maioria e o político negro mais poderoso da Carolina do Sul, e alguém que até então mantivera sua neutralidade cautelosa, a criticá-lo publicamente. Quando Clinton disse a plateias brancas que Hillary compreende vocês de maneira que os oponentes não são capazes, Gibbs, nascido no Sul, ouviu ecos do estrategista republicano Lee Atwater com suas mensagens cifradas e não hesitou em acionar alguns de nossos apoiadores para explicar o que aquelas palavras realmente significavam. Olhando em retrospecto, não sei se tudo isso foi justo. Bill Clinton certamente não pensava dessa forma. Mas, na Carolina do Sul, era difícil distinguir o que era verdade e o que era apenas impressão. Em todo o estado, encontrei grande calor humano e hospitalidade por parte dos negros e brancos. Em cidade como Charleston, vi o tão abalado Novo Sul, cosmopolita, diversificado, com um comércio fervilhante. Além do mais, como um morador de Chicago, eu sabia muito bem que a divisão racial não era uma característica exclusiva do Sul. No entanto, viajando por toda a Carolina do Sul para promover minha candidatura,
As posturas em relação à questão racial pareciam menos escondidas nas entrelinhas, mais visíveis, às vezes escancaradas. Como interpretar o fato de uma mulher branca bem vestida, num restaurante que visitei, fechou a cara e se recusou a apertar a minha mão? Como entender as motivações daqueles que erguiam cartazes nas margens de um dos nossos eventos da campanha, exibindo a bandeira da Confederação e slogans da National Rifle Association, gritando sobre os direitos dos estados e me mandando voltar para casa? Não eram só palavras gritadas e estátuas de confederados que evocavam o legado da escravidão e da segregação. Por sugestão do congressista Clyburn, visitei o colégio secundário J.V. Martin Jr., uma grande escola pública predominantemente negra na cidadezinha rural de Dillon, no nordeste do estado. Parte do prédio fora construída em 1896, logo depois da Guerra Civil. E, se alguma reforma havia sido feita ao longo das décadas, era impossível dizer. Paredes desmoronando, canos arrebentados, janelas quebradas, corredores úmidos e sem iluminação. Uma fornalha a carvão no porão ainda continuava a aquecer o prédio. Ao sair da escola, alternei entre a depressão e a motivação redobrada. Que mensagem teriam gerações de meninos e meninas captado ao chegar àquela escola todos os dias, exceto a certeza de que, para os donos do poder, eles não valiam nada? Que o sonho americano, qualquer que fosse seu significado, não era para eles? Momentos como aquele me ajudaram a ver os efeitos desmoralizantes da privação de direitos civis, o filtro distorcido através do qual muitos cidadãos negros da Carolina do Sul absorviam nossa campanha. Comecei a compreender a verdadeira natureza de meu adversário. Não estava concorrendo contra Hillary Clinton, John Edwards ou mesmo os republicanos. Concorria contra o peso implacável do passado, a inércia, o fatalismo e o medo que isso produzia. Os pastores e próceres políticos negros, acostumados a ser pagos para levar os eleitores às urnas, queixavam-se de nossa ênfase em recrutar, em vez disso, voluntários entre gente do povo. Para eles, a política tinha menos a ver com princípios e mais como uma simples questão de negócios, o modo como as coisas sempre tinham sido feitas. A partir da campanha, Michele, cujo tetravô nasceu como escravo numa plantação de arroz na Carolina do Sul, ouvia de mulheres negras bem intencionadas que perder uma eleição podia ser melhor que perder um marido. Uma insinuação de que, caso eleito, eu sem dúvida seria assassinado. Esperança e mudança eram luxos. As pessoas pareciam nos dizer, plantas exóticas importadas que em breve murchariam por causa do calor. Em 25 de janeiro, véspera da primária, a NBC divulgou uma pesquisa mostrando que meu apoio entre os brancos da Carolina do Sul caíra para irrisórios 10%. E a notícia aturdiu os articulistas políticos. Era de esperar, proclamaram. Mesmo um comparecimento em massa afro-americanos não seria capaz de compensar a sólida rejeição branca a qualquer candidato negro. Muito menos um que se chamasse Barack Hussein Obama. Axl Rhodes, sempre apocalíptico, me comunicou isso enquanto rolava a tela de seu BlackBerry. Acrescentou desnecessariamente que, se perdêssemos na Carolina do Sul, era provável que nossa campanha não sobrevivesse. Ainda mais, desnecessariamente, falou que, se ganhássemos por pouco, a precariedade do apoio concedido pelos brancos levaria a imprensa e o casal Clinton a diminuírem a nossa vitória e,
com razão, questionarem minha viabilidade numa eleição geral. Toda a nossa equipe estava nervosíssima no dia das primárias, ciente de tudo o que estava em jogo. Mas, quando por fim chegou a noite e os resultados começaram a ser divulgados, os números superaram nossas projeções mais otimistas. Derrotamos Hillary por uma margem de 2-1, com votos de quase 80% dos negros que compareceram às urnas e 24% dos eleitores brancos. Chegamos, inclusive, a ganhar por 10 pontos entre os eleitores brancos com menos de 40 anos. Tendo em vista os golpes que havíamos recebido depois de Iowa, ficamos radiantes. Quando subi ao palco, num auditório de Colômbia, para pronunciar o discurso da vitória, era possível sentir a vibração de pés batendo no chão, de mãos aplaudindo. Milhares de pessoas tinham se amontoado no recinto, embora, sob as luzes da televisão, eu só pudesse enxergar as primeiras fileiras. Na maioria universitários, brancos e negros em igual número, alguns de braços dados ou abraçados com pessoas ao lado. Os rostos esfuziantes de alegria e determinação. A raça não importa, cantavam na plateia. A raça não importa, a raça não importa. Localizei algum de nossos organizadores e voluntários em meio à multidão. Mais uma vez, tinham se saído extraordinariamente bem, apesar dos derrotistas. Pensei comigo que eles mereciam uma volta olímpica, um momento de euforia pura. Por esse motivo, até mesmo enquanto acalmava toda aquela gente e começava meu discurso, não tive coragem de corrigir meus cantos bem-intencionados e lembrá-los de que, no ano de 2008, com a bandeira da Confederação e tudo o que ela representava ainda tremulando em frente ao Capitólio do Estado, a alguns poucos quarteirões de distância, a raça ainda importava, e muito, por mais que quisessem acreditar no contrário.